Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os vossos familiares. Vamos aqui para a nossa última semana do mês regional de missões, da nossa campanha regional. E o nosso tema hoje é prioridade no reino de Deus. E o nosso texto está em Lucas 9, o verso 57 a 62. Esse tema é uma proposta e esboço feito na revista de missões pelo pastor Paulo Barbosa, pastor presidente da Igreja Cristã Evangélica no Marco, e também o pastor Paulo Barbosa é presidente do Departamento Nacional de Missões. É um grande amigo nosso e também dos membros e congregados da nossa igreja, bem como a sua família. E o nosso tema hoje é esse, prioridade no reino de Deus. E o nosso texto, eu quero que você vá comigo para a Bíblia agora e abra em Lucas, capítulo 9, e vamos ler dos versos 57 ao verso 62. Diz exatamente assim a palavra de Deus. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu a Jesus: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, que Deus abençoe essa palavra aos nossos corações, que Deus abra nossas mentes e o nosso coração do entendimento, para que venhamos entender e sentir as bênçãos que a palavra de Deus, que é abençoada, trará aos nossos corações nesse momento. Nosso tema, prioridade no reino de Deus. A nossa proposição. A igreja precisa considerar 3 atitudes que são necessárias para que priorize o reino de Deus. Irmãos, o Evangelho de Lucas, ele é um evangelho dito pelos críticos do Novo Testamento e grandes expoentes, o evangélico sinótico, ou seja, ele é parecido com Marcos e Mateus. Sinótico quer dizer no grego similar, parecido. Eles contêm as mesmas mensagens e abordam ângulos diferentes, porque foram escritos para culturas diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Cristo como o Messias ungido, aquele que vem inaugurar um reino. Então, Cristo é apresentado como rei. E quando nós olhamos a palavra reino dos céus ou reino de Deus, nós podemos ver que elas se repetem muito no livro de Mateus. Então, Mateus apresenta Jesus como o rei divino, o rei Messias, e apresenta a sua igreja, aqueles que creem, os seus discípulos, como seus súditos. Daí em diante é ensinada uma ética desse reino que é totalmente diferente do reino terreal, né? Onde o choro, onde o sofrimento, onde a fome acabam sendo bênçãos a esses que abraçam a ética do reino de Deus, principalmente a fome pela justiça. Já Marcos apresenta
Jesus como servo, como aquele que veio para servir, como o próprio tema do Evangelho de Marcos e aquilo que nós chamamos de versículo-chave, em Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o Evangelho de Lucas, que é esse que doravante iremos trabalhar aqui no capítulo 9, apresenta Jesus como o Filho do Homem, como o homem perfeito, porque é escrito para uma cultura grega, escrito para um oficial, um governador, um representante do governo, o Teófilo, que é um apelido que ganha o título de amigo de Deus, e ele estava interessado em conhecer, em saber a história de Jesus e aquilo que Jesus havia ensinado a seus discípulos. Então, Marcos apresenta Jesus para essa cultura como o homem perfeito, porque para os gregos o homem perfeito, principalmente até Sócrates, era aquele homem que tinha uma família ideal, que tinha riqueza, que tinha saúde e que, vamos dizer assim, não lhe faltava nada. Já o Evangelho nos diz algo diferente. O homem bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. O homem perfeito é aquele que é servo de Deus. O homem perfeito é aquele que apresenta e faz a vontade de Deus. Eis o nosso desafio. Então, a partir do nosso tema, prioridade no reino de Deus, e a partir da nossa proposta, que a igreja precisa considerar 3 atitudes necessárias para que priorize o reino de Deus, nós podemos aqui fazer a seguinte pergunta: quais atitudes a igreja precisa tomar para que priorize o reino de Deus? A primeira atitude é, irmãos, pagar o preço de ser discípulo, pagar o preço de seguir a Jesus. Versos 57 e 58. Jesus mostra que segui-lo é um grande desafio para quem espera alcançar fama, quem espera alcançar a vida tranquila, para quem espera alcançar riqueza. É um grande desafio, porque ele diz ao possível candidato que quer segui-lo que ele não tem onde reclinar a cabeça. Jesus mostra que segui-lo também é ser comprometido com a proposta do reino de Deus, que é bem diferente da proposta do reino humano, do reino político, talvez daquilo que um desses discípulos buscava. Hoje, alguns pregadores passam uma ideia, até certo ponto antibíblica, de que alguém que segue a Jesus não deve sofrer, não deve passar dificuldade, usando até expressões: pare de sofrer, seja um vencedor. Na verdade, nós somos mais do que vencedores. Porém, seguir a Jesus requer um preço. E às vezes esse preço está no abandono de certas práticas, até comerciais ou até práticas ilícitas, que muitos não abrem mão. Mas Jesus está dizendo aqui que aquele que quiser segui-lo não vai esperar a vida fácil, mas vai ter uma vida na dependência de Deus. Então, em primeiro lugar, pagar o preço de seguir a Jesus é praticamente abandonar tudo, de acordo com a proposta aqui do verso 57 e 58. Tudo aquilo que atrapalha a carreira cristã tem que ser deixado para trás, A ideia de pai aqui, a ideia de mortos aqui, são ideias de uma tradição, ou seja, há momentos que para seguirmos a Jesus, seguirmos o Evangelho, precisamos abandonar a tradição, porque a tradição não salva. Às vezes ela nos ensina algumas lições da história, mas ela não salva. Quem salva
é Jesus. Segunda atitude que podemos tomar: pagar o preço de priorizar o reino de Deus. Quando priorizamos o reino de Deus, abandonamos tudo. Isso é um preço e às vezes muito caro. Quando priorizamos o reino de Deus, aceitamos o desafio de pregar o Evangelho. Se não, vejamos o que Jesus diz para o discípulo que quer segui-lo aqui no verso 60. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, a ideia aqui também sepultar seus mortos é entender que o reino de Deus é prioridade e que, às vezes, quando nós não buscamos o reino de Deus como prioridade, as outras coisas, elas não passam de coisas mortas. Todo o nosso esforço, ele vai ser em vão. Até porque somos salvos pela graça. E essa lição aqui, o que Jesus está dizendo aqui, tem um peso simbólico muito grande. Primeiro, a tradição de que um filho tinha que sepultar o pai para depois sair de casa. Então, Jesus vem e mostra que o Evangelho ele é urgente. O Evangelho é uma tarefa tão nobre e uma tarefa tão importante e tão urgente que nós podemos deixar aquilo que achamos de mais importante nesta vida e nessa terra e pregar o Evangelho como tarefa mais importante quando obedecemos e priorizamos buscar o reino de Deus. A terceira atitude que podemos ver que a igreja deve tomar é pagar o preço de perseverar no chamado. Versos 60 e 61. Quando perseveramos no chamado, não podemos olhar para trás, ou seja, não podemos voltar atrás. Quando perseveramos no chamado, olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que não se negou, não negou o projeto perfeito de Deus de nos salvar diante do grande afronta e da vergonha e do escárnio que passou. Mas, pelo contrário, ele se humilhou para que um dia todo joelho, toda língua se dobre, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós podemos ver aqui o nosso tema: prioridade no reino de Deus. A nossa proposta: a igreja precisa considerar 3 atitudes que são necessárias para que priorize o reino de Deus. Que atitudes são essas? A primeira, pagar o preço de seguir a Jesus. Segunda atitude, pagar o preço de priorizar o reino de Deus. Terceira atitude, pagar o preço de perseverar no chamado de Deus. Antes de fazer as 3 aplicações, eu quero só mencionar aqui um fato que aconteceu em Atos 13, com relação a João Marcos. João Marcos, no início da obra missionária, quando Barnabé e Paulo foram separados na igreja de Antioquia para levar o evangelho ao mundo, Marcos também foi na companhia deles. Mas vendo que pregar o evangelho, evangelizar, era muito difícil, muita briga, muita contenda, espancamento. Quando foi em Atos 16, cerca de uns 6 meses a 1 ano mais tarde, o próprio Barnabé propõe a Saulo que eles voltem a visitar as igrejas, os lugares por onde pregaram o evangelho. E Paulo diz: vamos, Barnabé. E aí Barnabé diz: olha, mas o meu sobrinho, o meu primo, quer ir conosco novamente. E aí Paulo diz: ele não vai. Como é que nós podemos levar alguém que um dia se negou a pagar o preço, a nos seguir, né? Ainda bem que essa história vai acabar muito bem, porque 8 anos mais tarde,
João Marcos, de fato, assume o seu papel de discípulo de Cristo e vai auxiliar Paulo na prisão. Então, nós podemos ter aqui 3 aplicações às nossas vidas. A primeira, dar prioridade ao reino de Deus exige um preço, que se não for pela graça de Deus e pela fé, não vamos conseguir pagar. 2, quando priorizamos o reino de Deus, devemos deixar para trás tudo que nos embaraça e seguir Jesus como discípulos fiéis. Terceiro e último, a prioridade do reino de Deus se dá quando perseveramos em seguir Jesus, a abraçar o ID da grande comissão que ele nos deixou e não olhamos para trás como alguém que lança a mão no arado. Alguma coisa desta vida pode estar nos impedindo de seguir a Jesus? Há algo em nós que esteja atrapalhando a nossa prioridade do reino de Deus? Se isso está acontecendo, nós precisamos olhar para a cruz e seguir ao Senhor Jesus. Que sejamos bons discípulos e que venhamos priorizar o reino de Deus. Quando priorizamos o reino de Deus, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe até que Ele venha. Em nome de Jesus, amém.